Você acordou espiritualmente e agora se sente vazio. Não é depressão, não é tristeza, é algo muito pior. É como se você não quisesse morrer, mas também não quisesse existir. Você olha para suas antigas motivações e elas parecem papel molhado. O dinheiro que você perseguia não importa mais. O reconhecimento que você buscava virou fumaça. Os sonhos que você tinha perderam todo o sentido. E você está apavorado porque não entende o que está acontecendo com você. Porque nada mais te move. Porque você se sente como um fantasma caminhando pela própria vida. Porque essa neutralidade assombra você mais que qualquer sofrimento que já sentiu. Você acha que regrediu, que perdeu o rumo, que algo deu errado no seu processo de crescimento. Mas se você continuar interpretando isso como fracasso, vai desperdiçar a oportunidade mais poderosa da sua existência. Nos próximos minutos, vou mostrar exatamente o que está acontecendo na sua mente quando o ego morre, e como essa aparente maldição é na verdade o portal para uma vida que você nem imagina ser possível. Porque quando você entender essa fase, tudo muda. Sua relação com o trabalho muda. Sua relação com as pessoas muda. Sua relação consigo mesmo se transforma completamente. Número 1. A fase silenciosa após o despertar espiritual. Você despertou. Teve sua grande revelação. Sentiu a clareza bater como um raio na sua consciência. E agora? Agora você está perdido de uma forma que nunca imaginou ser possível. Não é que você esteja triste, não é que você esteja desesperado, é muito pior que isso. É como se alguém tivesse desligado o motor da sua alma e você estivesse flutuando no espaço, sem gravidade, sem direção. Onde estão suas antigas ambições? Evaporaram. Aquela sede de conquistar, de provar seu valor, de subir na vida, sumiu como neblina no sol. E você olha para esse vazio dentro de si com uma mistura de pânico e estranha paz. Você acorda de manhã e pensa: para que mesmo eu estou aqui? Não é pensamento suicida, é muito mais perturbador que isso. É como se sua existência tivesse se tornado opcional. Você não quer morrer, mas também não consegue encontrar uma razão convincente para continuar existindo da forma como sempre existiu. Suas metas antigas parecem brincadeiras de criança. Aquela promoção que você tanto queria, tanto faz. Aquele carro dos sonhos virou peça de museu na sua mente. O reconhecimento que você buscava desesperadamente perdeu toda a cor, todo o sabor. É como se você fosse um ator que descobriu que a peça acabou, mas ainda está no palco, sem saber se deve continuar representando ou sair de cena. Você continua funcionando. Vai trabalhar, paga as contas, conversa com as pessoas. Mas por dentro, há um silêncio ensurdecedor. Esse silêncio não é depressão. Depressão dói. Isso aqui não dói. É neutro de uma forma que assusta. É como se você estivesse numa sala de espera entre duas vidas e ninguém te disse quando o próximo trem vai chegar. Você tenta reviver suas antigas motivações. Força a barra para sentir aquela urgência de antes. Mas é como tentar acender um fósforo molhado. Nada pega fogo. E quanto mais você tenta, mais claro fica que algo fundamental mudou em você. As pessoas ao seu redor não entendem. Elas veem você funcionando normalmente e acham que está tudo bem. Mas você sabe que não está. Você sabe que perdeu algo essencial, mas ao mesmo tempo ganhou algo que ainda não consegue nomear. Você está suspenso entre quem você era e quem você está se tornando. E nessa suspensão, nesse vazio, algo muito poderoso está acontecendo. Algo que você ainda não consegue ver, mas que está reorganizando sua alma por completo. Número 2. Morte do ego e colapso do sentido.
Seu ego está morrendo, e a morte do ego não é uma metáfora poética. É um evento real, físico, que acontece no seu sistema nervoso como um terremoto silencioso. Imagine que toda a sua vida você viveu numa casa construída sobre pilares. Esses pilares eram suas necessidades, seus medos, seus desejos, suas ambições. Sua personalidade era o piso dessa casa. E de repente, os pilares começam a desmoronar um por um. Seu sistema nervoso entra em pânico. Ele foi programado para responder a ameaças, buscar recompensas, fugir da dor, correr atrás do prazer. Mas agora ele não sabe mais o que é ameaça, o que é recompensa. É como se alguém tivesse mudado todas as regras do jogo sem avisar. Você sente isso no corpo, uma estranha calma que confunde seus nervos. Seu coração não dispara mais com as antigas preocupações. Sua adrenalina não sobe mais com os antigos desafios. É como se sua química interna tivesse sido reprogramada durante a noite. Onde está aquela tensão familiar que te movia? Onde está aquela urgência que te fazia levantar da cama com propósito? Evaporou. E no lugar dela, uma neutralidade desconcertante que faz você questionar se ainda está vivo de verdade. Você não sofre com essa mudança, e isso é o que mais te confunde. Você esperava dor, esperava luta, esperava drama, mas o que você encontra é um vazio sereno que não parece nem bom nem ruim. Simplesmente é. É como estar numa sala de espera em silêncio total, onde o tempo parou. Você não está ansioso para sair, mas também não está confortável ficando. Você simplesmente está numa existência suspensa entre dois mundos. Sua antiga identidade era construída sobre pilares de carência. Eu preciso provar que sou importante. Eu preciso ser amado. Eu preciso ter sucesso. Eu preciso estar seguro. Esses pilares desabaram, e com eles toda a arquitetura da sua personalidade. Mas aqui está o que ninguém te contou. Essa não é uma destruição. É uma limpeza. É seu sistema interno fazendo espaço para algo completamente novo. Uma nova forma de existir que não depende de muletas emocionais. Você está numa metamorfose. E como toda metamorfose verdadeira, há um momento onde você não é mais a lagarta, mas ainda não é a borboleta. Você é pura potencialidade esperando se reorganizar. Número 3. Perspectivas psicológicas e espirituais. Todas as tradições espirituais do mundo falam disso. Todas. E cada uma dá um nome diferente para o mesmo fenômeno que você está vivendo agora. Os budistas chamam isso de dissolução do desejo. Aquele motor interno que te fazia correr atrás de tudo se desfez. Você não quer mais nada de forma compulsiva. E isso te assusta porque você confundiu o desejo compulsivo com estar vivo. Os místicos cristãos falam da noite escura da alma, aquele momento onde Deus parece ter se afastado, onde toda certeza espiritual desaparece, onde você fica sozinho com seu vazio. Não é abandono. É purificação. Os sufis chamam isso de fana, a aniquilação da vontade pessoal. Sua vontade pequena, baseada no medo e na carência, teve que morrer para que algo infinitamente maior pudesse nascer através de você. Jung via isso como o inconsciente assumindo o comando. Seu ego controlador foi deposto, e agora forças mais profundas da sua psique estão reorganizando tudo. Você perdeu a gravidade interna porque está sendo preparado para uma gravidade completamente nova. Mas aqui está o problema. Você interpreta essa perda como regressão. Você acha que retrocedeu no seu crescimento espiritual. Você tenta desesperadamente reviver suas antigas motivações, forçar seu ego morto a ressuscitar. É como tentar reanimar um cadáver. Não funciona. E não deve funcionar, porque aquelas motivações baseadas no medo e na carência já cumpriram seu papel. Elas te trouxeram até aqui,
mas não podem te levar adiante. Você está num portal entre duas formas de consciência: a consciência baseada na sobrevivência e a consciência baseada no ser. E nesse portal, naturalmente, não há nada. É um espaço vazio, neutro, sem referências. Todas as tradições concordam. Esse vazio não é o fim, é o começo. É o momento onde o falso eu morre para que o eu verdadeiro possa nascer. Mas enquanto isso não acontece, você vive neste limbo estranho e transformador. Você não está quebrado. Você não está regredindo. Você está exatamente onde precisa estar para que algo revolucionário aconteça na sua consciência. O silêncio que você sente não é ausência, é gestação. Número 4. Estado transitório e reorganização interna. Você continua funcionando perfeitamente. Vai trabalhar, cumpre suas obrigações, mantém suas responsabilidades. Por fora, nada mudou. Por dentro, você se tornou um fantasma habitando sua própria vida. Não é colapso. Colapso seria dramático, visível, cheio de dor. Isso aqui é muito mais sutil e, por isso mesmo, muito mais desconcertante. É como se sua alma tivesse saído para um intervalo e esquecido de voltar. Você olha no espelho e reconhece o rosto, mas não reconhece quem está por trás dos olhos. Há alguém ali? Há alguma coisa ali? Ou você virou uma casca vazia funcionando no piloto automático? Essa neutralidade interna não é problema, é preparação. Sua psique está fazendo uma reforma completa, e durante a reforma, você precisa viver no canteiro de obras. É bagunçado, é estranho, mas é necessário. Imagine que você viveu a vida inteira numa casa mal construída. As fundações eram fracas, as paredes tinham rachaduras, o teto vazava. Você se acostumou com os problemas porque era a sua casa. Mas chegou o momento onde a casa inteira precisa ser demolida para construir algo sólido. Durante a demolição, você precisa morar numa casa temporária. Essa neutralidade que você sente é sua casa temporária. Não é para sempre, é só até a obra ficar pronta. Mas aqui está o que está acontecendo nos bastidores. Enquanto você se sente vazio, uma camada muito mais profunda da sua consciência está acordando. Uma camada que não precisa de medo para se motivar, que não precisa de carência para se mover, que não precisa de validação externa para existir. Essa camada sempre esteve lá, mas estava soterrada embaixo de anos de condicionamento social, de estratégias de sobrevivência, de máscaras emocionais. Agora que tudo isso desmoronou, ela finalmente tem espaço para emergir. É como se você tivesse vivido a vida inteira com uma música alta no fundo, e de repente alguém desligou o som. No silêncio, você começa a ouvir batimentos do coração que sempre estiveram lá, mas que você nunca pôde perceber. Você não perdeu nada essencial. Você se livrou do que era supérfluo, e agora, nesse espaço limpo e neutro, algo autêntico pode finalmente se manifestar. Número 5. Impacto físico e no sistema nervoso. Seu corpo está confuso. Ele foi treinado a vida inteira para reagir a urgências, e de repente não há mais urgência nenhuma. É como um cão de guarda que passou a vida latindo para intrusos e agora não consegue mais identificar quem é intruso. Você sente isso fisicamente, uma estranha calma que seu sistema nervoso não sabe como interpretar. Seu coração não acelera mais com as antigas preocupações. Sua respiração não fica mais ofegante com os antigos medos. É como se alguém tivesse regulado sua química interna para um nível completamente novo. Onde está aquela tensão familiar que vivia no seu peito? Onde estão aquelas borboletas no estômago que apareciam quando algo importante estava acontecendo? Sumiram. E você não sabe se isso é liberdade
ou morte emocional. Seu sistema nervoso está passando por um choque regulatório. É diferente de depressão. Na depressão, há peso, há dor, há uma tristeza pesada que comprime tudo. Aqui, há uma leveza estranha, uma ausência que confunde mais do que dói. É como se suas terminações nervosas tivessem sido dessensibilizadas para todos os estímulos que antes te moviam. Dinheiro, status, aprovação, medo de rejeição, busca por segurança. Tudo isso perdeu o poder de gerar reação no seu corpo. Você pode estar numa reunião importante e sentir a mesma neutralidade que sentiria olhando para uma parede. Pode receber uma crítica e não sentir aquela pontada no peito. Pode receber um elogio e não sentir aquele calor familiar. É como se seus sensores emocionais tivessem desligado. Isso não é insensibilidade, é recalibragem. Seu sistema nervoso está sendo reprogramado para responder a frequências completamente diferentes. Em vez de reagir ao medo e à carência, ele está aprendendo a responder à autenticidade e ao alinhamento. Mas durante essa reprogramação, há um período onde ele não responde a nada. É como um computador reiniciando. A tela fica preta por um tempo, mas não significa que a máquina quebrou. Significa que ela está carregando um novo sistema operacional. Seu corpo está lidando com a ausência de urgência pela primeira vez na vida. Ele não sabe o que fazer com essa paz. Então ele te manda sinais de confusão, sinais que você interpreta como algo errado, quando na verdade é algo finalmente certo. Número 6. Descondicionamento do sistema nervoso. Toda a sua vida, você foi movido por um motor muito específico, o motor da sobrevivência. Prove que você vale a pena, garanta que você está seguro, certifique-se de que você é aceito. Esse motor funcionou perfeitamente, te trouxe até aqui, mas agora ele morreu. E você está apavorado porque confundiu esse motor com sua própria vitalidade. Você pensou que sem ele, você não seria mais você. Mas a verdade é o oposto. Com ele, você nunca foi realmente você. Imagine que você passou a vida inteira dirigindo com o freio de mão puxado. Você acostumou com o esforço extra, com o barulho, com o desgaste. Era sua normalidade. E, de repente, alguém soltou o freio de mão. O carro desliza com uma suavidade que te assusta, porque você não conhece essa facilidade. Sua personalidade ainda está lá. Você ainda é você. Mas agora você é você sem o motor da carência funcionando 24 horas por dia no fundo. E essa ausência de ruído interno te deixa desorientado. Você costumava ter uma hierarquia interna clara. Isso é mais importante. Aquilo é menos importante. Isso precisa ser feito urgentemente. Aquilo pode esperar. Essa hierarquia desapareceu. Tudo ficou no mesmo nível de importância. Nenhuma. É como se você fosse uma empresa onde o CEO renunciou e agora todos os departamentos estão parados esperando novas ordens. Mas as ordens não vêm dos lugares usuais. Não vêm do medo, não vêm da ambição, não vêm da necessidade de aprovação. Você está flutuando numa consciência sem âncora. Sua identidade, que antes era forjada pela luta constante, agora não tem contra o que lutar. É como um guerreiro que treinou a vida inteira para uma batalha que foi cancelada. Essa dissolução da hierarquia interna não é caos. É preparação para uma ordem completamente nova. Uma ordem que não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Uma ordem orgânica, natural, que não precisa ser forçada. Mas enquanto essa nova ordem não se estabelece, você vive neste espaço estranho, onde nada parece ter urgência, onde nada parece ter peso, onde você observa sua própria vida como se fosse um filme que alguém esqueceu de desligar. Você não está perdendo sua humanidade.
Você está reencontrando sua humanidade por baixo de camadas de condicionamento que você nem sabia que existiam. Número 7. Interpretações de estruturas psicológicas. Cada escola psicológica tenta explicar o que você está vivendo com suas próprias palavras, mas todas estão falando da mesma coisa: um colapso necessário que precede uma reorganização profunda. A psicologia existencial chama isso de crise de sentido. Seus antigos sistemas de significado ruíram e você ainda não construiu novos. Você está no vale entre duas montanhas de propósito, e no vale, naturalmente, você não vê o horizonte. A terapia de trauma compara isso ao estado de congelamento. Não é luta, não é fuga, é uma terceira opção: parar completamente. Seu sistema nervoso escolheu o congelamento diante de uma transformação tão radical que não consegue processar. A psicologia transpessoal reconhece isso como um estado alterado de consciência. Você não está na consciência comum, nem na consciência expandida. Está num estado intermediário, numa zona neutra que parece morta, mas na verdade está gestando algo novo. Todos esses rótulos apontam para a mesma realidade. Você está num território psicológico que não tem mapa. Um lugar entre identidades, entre formas de ser, entre versões de si mesmo. O problema é que você tenta interpretar essa experiência pela lente da sobrevivência. Você acha que algo está errado, que você regrediu, que perdeu alguma capacidade essencial. Mas está olhando com os óculos errados. É como tentar ler um livro em japonês com conhecimento de português. As palavras estão todas lá, mas você não tem as ferramentas para decodificar o que está acontecendo. Você precisa aprender uma nova linguagem psicológica. O impulso de não querer existir, quando visto pela lente da sobrevivência, parece patológico, mas quando visto pela lente da transformação, é completamente natural. É a velha forma de existir se dissolvendo para dar lugar à nova. Você está passando por uma muda psicológica, como uma cobra que precisa trocar de pele ou uma lagarta que precisa se dissolver completamente antes de virar borboleta. Durante a dissolução, ela não é nem lagarta nem borboleta. É pura potencialidade. Esse vazio que você sente não é ausência, é fertilidade. É o solo limpo onde algo inteiramente novo pode germinar. Todas as escolas psicológicas reconhecem isso, cada uma com sua linguagem, mas todas apontando para a mesma transformação fundamental. Número 8. Emergência de um novo ser. Algo está nascendo em você. Você não consegue ver ainda, não consegue nomear, mas pode sentir uma presença sutil se organizando nas profundezas da sua consciência. Uma presença que não precisa provar nada, que não precisa conquistar nada, que simplesmente é. Essa nova forma de ser não vem com fanfarra, não chega anunciada. Ela emerge silenciosamente, como a aurora que clareia o céu tão gradualmente que você não percebe o momento exato em que a noite se torna dia. Você começa a notar pequenos sinais, uma intolerância crescente à falsidade, conversas superficiais te cansam mais rápido, jogos sociais te parecem infantis. Você se sente atraído pela simplicidade de uma forma que não consegue explicar. Não é arrogância. Não é superioridade. É como se você tivesse desenvolvido um paladar mais refinado. Comida processada não te satisfaz mais. Você quer ingredientes puros, sabores autênticos, refeições preparadas com cuidado real. Sua nova forma de ser não é construída sobre carência. Não precisa de validação externa para existir. Não precisa de conquistas para se sentir valiosa. Ela se sustenta numa honestidade interna que você está apenas começando a conhecer. É como se você tivesse vivido a vida inteira respirando o ar poluído e de repente descobrisse como é o ar puro. Você não consegue mais se contentar com menos. Não consegue mais fingir que o ar poluído é aceitável.
Os místicos chamam essa fase de estado de deserto. Externamente, parece que nada está acontecendo. Mas internamente, todo o ruído espiritual está se dissipando para que uma nova inteligência possa emergir. Uma inteligência que não vem dos livros, das teorias, das técnicas. Você se sente preparatório, como se estivesse sendo preparado para algo importante, mas ainda não soubesse o quê. Essa preparação acontece no silêncio, na neutralidade, nessa estranha paz que te deixa inquieto. Sua personalidade permanece, suas habilidades permanecem, suas memórias permanecem, mas o centro de onde tudo isso opera mudou completamente. É como se a mesma orquestra estivesse tocando sob a regência de um maestro completamente diferente. A coerência interna está substituindo a performance externa. Você se importa mais em estar alinhado consigo mesmo do que em impressionar os outros. E essa mudança de prioridade está reorganizando toda a sua existência de dentro para fora. Número 9. Impacto nos relacionamentos e identidade. Seus relacionamentos estão mudando, e você não sabe se isso é bom ou ruim. As pessoas que antes te entendiam agora te olham como se você fosse um estranho. E talvez você seja mesmo. Aquelas estratégias emocionais que você usava para se conectar com os outros simplesmente não funcionam mais. Você não consegue mais fingir interesse em coisas que não te interessam. Não consegue mais concordar só para manter a paz. Não consegue mais se diminuir para que os outros se sintam confortáveis. É como se você tivesse desaprendido a falar a linguagem emocional que aprendeu na infância, a linguagem da aprovação, da manipulação sutil, do dar para receber. Você se tornou fluente numa nova linguagem, a da honestidade simples. Alguns relacionamentos não sobrevivem a essa mudança. E isso te dói, mas não da forma como doía antes. É uma dor limpa, sem rancor, sem drama. É como a tristeza de ver uma estação terminar. Natural, inevitável, parte do fluxo da vida. Outros relacionamentos se aprofundam de formas que você não esperava. Pessoas que antes eram apenas conhecidos de repente se tornam aliados íntimos. É como se sua nova frequência interna estivesse atraindo pessoas que operam na mesma frequência. Sua identidade não está mais ancorada nas opiniões dos outros. Isso é libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Libertador porque você não precisa mais agradar ninguém. Aterrorizante porque você não sabe mais quem você é quando ninguém está olhando. Você percebe que passou a vida inteira construindo uma identidade baseada em referências externas. Eu sou aquilo que meus pais esperavam. Eu sou aquilo que minha profissão define. Eu sou aquilo que meus amigos veem. Mas quando essas referências perdem o poder, quem você é? Essa é a pergunta que te assombra nos momentos de silêncio. E a resposta não vem das fontes usuais. Não vem da memória, não vem da lógica, não vem das expectativas sociais. Ela precisa emergir de um lugar muito mais profundo. O desejo de não existir, na verdade, é o desejo de que essa identidade falsa pare de existir. Você não quer que você morra. Você quer que a versão fabricada de você morra para que a versão real possa finalmente nascer. É uma morte simbólica que parece literal. E enquanto você não compreende a diferença, vive neste limbo estranho onde não é mais a pessoa antiga, mas ainda não é a pessoa nova. Número 10. Reorganização e integração. A motivação está sendo substituída por algo muito mais sutil e poderoso. Orientação. Você não se move mais por urgência, por medo, por ambição desenfreada. Você se move por um senso interno de direção que é tão suave que quase imperceptível. É como a diferença entre ser empurrado e ser atraído. Antes, você era empurrado pela vida por forças externas, prazos, expectativas, necessidades de sobrevivência. Agora, você é atraído por uma força interna
que você mal consegue sentir, mas que é mais forte que qualquer empurrão. Essa orientação não vem com planos de 5 anos, não vem com metas claras e estratégias detalhadas. Ela vem como um senso de direção, como uma bússola interna que aponta para o norte verdadeiro, mesmo quando você não sabe o destino. Você toma decisões sem o drama de antes, sem prós e contras intermináveis, sem análises paralíticas, sem consultas desesperadas aos outros. Você simplesmente sabe, e esse saber não vem da mente. Vem de um lugar mais profundo, mais silencioso, mais confiável. Sua vida começa a fluir com uma leveza que te surpreende. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você parou de resistir ao fluxo natural da existência. É como nadar a favor da correnteza em vez de contra ela. O sentido da vida não vem mais das grandes conquistas, dos marcos importantes, das realizações que você pode fotografar e postar. Ele vem dos pequenos momentos de alinhamento interno, de escolhas que ninguém vê, mas que ressoam na sua alma. Você percebe que passou a vida inteira vivendo para o futuro, para o próximo objetivo, a próxima conquista, a próxima versão melhorada de si mesmo. Agora você vive no presente, não porque aprendeu uma técnica de mindfulness, mas porque é onde sua nova natureza naturalmente habita. A participação substitui a performance. Você não está mais tentando ser alguém. Você está sendo você, participando da vida de um lugar de autenticidade, em vez de um lugar de necessidade de provar seu valor. O desejo de não existir se dissolve gradualmente, não porque você voltou a querer as coisas antigas, mas porque descobriu uma nova forma de existir que não cansa, que não força, que simplesmente é. Número 11. Transição energética interna. Sua energia mudou completamente. Não é mais a energia frenética da busca constante. Não é mais a energia pesada da luta diária. É uma energia limpa, sustentável, que vem de um alinhamento interno que você está apenas começando a compreender. Antes, você funcionava como um motor a combustão. Queimava muita energia, fazia muito barulho, precisava de combustível constante para continuar funcionando. Agora você funciona como um motor elétrico, silencioso, eficiente, movido por uma fonte de energia que parece inesgotável. Você não se cansa mais da mesma forma. O cansaço antigo vinha do conflito interno constante, do esforço de manter uma persona que não era sua, de lutar contra sua própria natureza. Agora você se cansa fisicamente quando trabalha, mas não se desgasta existencialmente só por estar vivo. Essa nova energia não vem da excitação, não vem da adrenalina, da urgência, da pressão. Ela vem da coerência. Quando seus pensamentos, sentimentos e ações estão alinhados, você gera energia em vez de desperdiçá-la. É como a diferença entre uma casa com vazamentos elétricos e uma casa com a instalação nova. A primeira consome energia sem produzir resultado. A segunda usa exatamente o que precisa e produz exatamente o que promete. Você se move com menos esforço, mas com mais precisão. Suas ações não são mais reativas, baseadas no impulso do momento. Elas emergem de uma clareza interna que sabe exatamente o que precisa ser feito, quando precisa ser feito e como precisa ser feito. O sentido agora surge relacionalmente. Não é algo que você possui, como um objeto que você pode guardar na gaveta. É algo que surge na interação autêntica com a vida, com as pessoas, consigo mesmo. Você para de negociar sua essência, para de se perguntar: o que eles vão pensar se eu fizer isso? Ou, como posso fazer isso de uma forma que todos aprovem? Você simplesmente age a partir da sua verdade interna, e o resto se ajusta naturalmente. Essa transição energética não acontece de uma hora para outra. É gradual, como a mudança das estações.
Você vai percebendo que precisa de menos validação externa, que se move com mais naturalidade, que existe com menos esforço. Número 12. Do despertar à incorporação. O despertar que você teve não foi para você escapar da vida, foi para você se enraizar mais profundamente nela, mas dessa vez com consciência, dessa vez com presença, dessa vez sendo verdadeiramente você. Muitas pessoas ficam viciadas na experiência do despertar e querem viver para sempre naquele estado expandido de consciência. É como querer viver para sempre numa lua de mel, romântico, mas impossível e desnecessário. A verdadeira espiritualidade não é escapismo. É mergulhar na vida cotidiana com uma qualidade de presença que transforma o comum em sagrado. É lavar a louça com a mesma consciência que você teria numa meditação profunda. Seu sistema nervoso está aprendendo uma nova forma de funcionar, sem medo como combustível principal. Isso é revolucionário. Você passou décadas operando no modo sobrevivência e agora precisa aprender a operar no modo ser. O prazer está voltando, mas é um prazer diferente. Não é mais a excitação frenética de conquistar algo. É o prazer sutil de estar alinhado com sua natureza, de fazer escolhas que ressoam com sua verdade interna. Alguns resistem a essa reintegração na vida. Eles se apegam à identidade de alguém desiludido, de alguém que viu através da Matrix, de alguém superior às preocupações mundanas. Eles usam o desejo de não existir como um refúgio contra o envolvimento pleno na experiência humana. Mas essa resistência é apenas mais uma forma de ego. O ego espiritual que se acha melhor que os outros, que se sente especial por ter tido insights profundos, que usa a espiritualidade como uma forma sofisticada de se esconder da vida. A verdadeira integração significa trazer sua consciência expandida para as tarefas mais simples. Significa ser espiritual enquanto paga contas, enquanto lida com pessoas difíceis, enquanto enfrenta os desafios práticos da existência. Você percebe que o despertar não te tornou diferente dos outros, te tornou mais humano, mais conectado com a experiência universal de estar vivo, de lutar, de crescer, de se transformar. O desejo de não existir era, na verdade, o desejo de parar de existir de forma falsa. E quando você para de existir falsamente, descobrir como existir autenticamente se torna a aventura mais fascinante da sua vida. Número 13. Reengajamento renovado. Você está voltando à vida, mas não como a pessoa que saiu dela. Você volta como alguém que sabe distinguir entre ação autêntica e ação compulsiva, entre engajamento real e performance social. Suas ações agora são movidas por ressonância interna, não por necessidade de validação externa. Quando você faz algo, é porque esse algo ecoa com quem você realmente é, não porque você quer impressionar alguém ou evitar julgamentos. É a diferença entre um músico tocando por dinheiro e um músico tocando por amor à música. Externamente, pode parecer a mesma coisa. Internamente, são universos diferentes. E as pessoas sentem essa diferença mesmo sem saber explicar. Você para de negociar sua expressão, para de se perguntar se deveria ser menos intenso, menos direto, menos você para que os outros se sintam confortáveis. Você se expressa a partir da sua verdade, e quem ressoa, ressoa. Quem não ressoa, não ressoa. Essa não é arrogância, é integridade. Você finalmente parou de trair a si mesmo em nome da aceitação social. E descobriu que quando você para de se trair, as pessoas certas são naturalmente atraídas para a sua vida. A raiva, a paixão, o desejo voltam, mas não como compulsões cegas. Eles voltam como poder consciente. Você sente raiva quando algo viola sua integridade, mas não fica possesso por ela. Você sente desejo quando algo ressoa com sua natureza, mas não fica escravo dele.
Sua sombra se integra ao invés de se esconder. Aquelas partes de você que foram reprimidas, negadas, escondidas por serem socialmente inaceitáveis, agora são reconhecidas e integradas conscientemente. Não como comportamentos destrutivos, mas como energia vital. Você percebe que passou a vida inteira tentando ser uma versão editada de si mesmo. Uma versão que tirasse as partes difíceis, as partes inconvenientes, as partes que poderiam incomodar os outros. Mas era exatamente nessas partes que residia sua força, sua individualidade, sua contribuição única para o mundo. O reengajamento não significa voltar aos antigos padrões. Significa criar novos padrões baseados em quem você se tornou. Significa viver sua vida de acordo com suas próprias regras internas, não as regras que outros escreveram para você. Você não está mais tentando se encaixar em nenhum molde. Você é o molde. E essa autoridade interna muda completamente sua forma de se relacionar com o mundo. Número 14. Vida comum com mudança interna profunda. Por fora, sua vida pode parecer exatamente igual. Mesma casa, mesmo trabalho, mesmas responsabilidades. Mas por dentro, você está operando de um lugar completamente diferente. É como se alguém tivesse trocado o motor do carro sem mudar a carroceria. Você vai ao supermercado, paga suas contas, corta o cabelo, atividades comuns, rotineiras, que sempre foram parte da sua vida. Mas agora há uma qualidade diferente nessas ações. Uma presença, uma atenção, uma intimidade com a experiência de estar vivo. Não é que você virou um iluminado que vê luz dourada em tudo. É mais simples e mais profundo que isso. Você parou de resistir à sua própria existência. Parou de viver como se estivesse sempre em outro lugar, sempre querendo que as coisas fossem diferentes. Você desenvolveu uma intimidade com o momento presente que não precisa ser espetacular para ser satisfatória. Pode ser lavando a louça, pode ser esperando o ônibus, pode ser numa conversa comum com um vizinho. Há uma qualidade de presença que transforma o ordinário. Sua dependência de circunstâncias externas para se sentir bem diminuiu drasticamente. Você não precisa mais que tudo esteja perfeito para estar em paz. Não precisa mais de conquistas constantes para se sentir valioso. É como se você tivesse descoberto uma fonte de bem-estar interna que não depende do que acontece lá fora. Isso não te torna indiferente aos eventos externos, mas te dá uma estabilidade que não existia antes. O antigo mito espiritual falava em subir a montanha para encontrar a iluminação e depois voltar ao mercado. Você subiu, encontrou e agora está de volta ao mercado. Mas o mercado não parece mais mundano. Parece sagrado na sua ordinariedade. Você transcendeu o dualismo entre espiritual e material, entre sagrado e comum, entre importante e trivial. Tudo é importante porque tudo é experiência. Tudo é sagrado, porque tudo é vida acontecendo através de você. Essa não é uma filosofia que você aprendeu. É uma realidade que você vive no corpo, no coração, na forma como você se move pelo mundo. Uma integração profunda que não precisa ser anunciada porque se manifesta naturalmente em cada gesto, em cada escolha, em cada respiração. Número 15. Redescoberta da existência. Toda a sua vida, você viveu baseado numa ideia inconsciente do que significava estar vivo. Uma ideia herdada, não escolhida. Uma ideia construída sobre medo, carência, necessidade de aprovação. E quando essa ideia desmoronou, você achou que a vida tinha perdido sentido. Mas, na verdade, você só perdeu uma ideia limitada da vida. A vida em si permaneceu intacta, esperando ser redescoberta por você. Como um tesouro que sempre esteve ali, mas que você não conseguia ver porque estava olhando na direção errada.
Essa redescoberta não acontece através do pensamento, acontece através da repetição somática. Você precisa ensinar seu corpo, seus nervos, suas células a reconhecer uma nova forma de existir. Como aprender uma nova língua, mas no nível do ser. Você pratica presença sem tentar provar nada, pratica conexão sem tentar se fundir com nada, pratica escolha como preferência, não como necessidade desesperada de controlar resultados. É um processo lento, celular, que não pode ser forçado. Cada dia você escolhe a nova forma de ser um pouco mais do que a antiga. Não porque a antiga é ruim, mas porque a nova ressoa mais profundamente com quem você realmente é. Sua psique está sendo remodelada pela repetição. Cada vez que você age a partir da sua verdade interna, em vez de reagir ao medo, você fortalece novos circuitos neurais. Cada vez que você escolhe autenticidade em vez de aprovação, você se torna mais você. Não é desenvolvimento pessoal, é redescoberta do que sempre esteve lá. Como um arqueólogo que remove camadas de terra para revelar um artefato antigo, você está removendo camadas de condicionamento para revelar sua natureza essencial. O processo é simultaneamente revolucionário e natural. Revolucionário porque muda tudo na sua experiência. Natural porque você está finalmente alinhado com quem sempre foi por baixo de todas as máscaras. A confiança surge não como autoconvencimento, mas como reconhecimento de uma nova gravidade interna. Você não precisa mais se convencer de que é capaz ou valioso. Você simplesmente age a partir de um lugar onde essas questões se tornaram irrelevantes. E gradualmente, muito gradualmente, a existência deixa de ser um fardo que você carrega e se torna uma experiência que você habita plenamente. Número 16. Individuação e inteireza. Jung chamou isso de individuação, tornar-se quem você sempre foi antes que o medo te ensinasse a se conformar. Não é se tornar especial, único, diferente dos outros. É se tornar íntegro, inteiro, alinhado com sua própria natureza. A coerência substitui a performance. Você não precisa mais atuar como se fosse alguém que não é. Você não precisa mais manter máscaras diferentes para situações diferentes. Há uma continuidade entre quem você é sozinho e quem você é com os outros. Seus mundos interno e externo se alinham. Você pensa, sente e age a partir do mesmo centro. Não há mais conflito entre o que você sente por dentro e o que você expressa por fora. Essa integração gera uma força que você nunca experimentou antes. O desejo de não existir se revela pelo que sempre foi. Um sinal profundo de que a forma anterior de viver não era mais viável. Era sua sabedoria interna te avisando que era hora de uma metamorfose radical. Ao abraçar esse desejo em vez de lutar contra ele, você permitiu que sua vida se reorganizasse em torno de um centro mais verdadeiro. Um centro que não precisava de validação externa, que não dependia de circunstâncias perfeitas, que existia independentemente do que acontecia ao redor. Você descobriu que o autoabandono não é mais necessário para pertencer. Você pode ser completamente você e ainda assim estar conectado com os outros. Na verdade, quanto mais você é você, mais profundas se tornam suas conexões reais. A individuação não é isolamento, é a capacidade de estar sozinho sem se sentir solitário e de estar com os outros sem se perder neles. É a maturidade emocional de não precisar dos outros para se completar e por isso mesmo poder se relacionar com eles de forma mais autêntica. Você não se tornou perfeito, você se tornou real, com defeitos, limitações, áreas de crescimento. Mas agora, essas imperfeições são suas, não máscaras que você usa para esconder quem realmente é. A vida deixa de ser sobre se tornar alguém e passa a ser sobre ser quem você é de forma mais plena, mais consciente, mais integrada.
E nessa plenitude, o desejo de não existir se transforma no desejo mais profundo de existir autenticamente. Você finalmente chegou em casa, na sua própria vida, no seu próprio corpo, na sua própria experiência, e descobre que era isso que você sempre esteve procurando. Você está no limbo entre duas existências, entre quem você era e quem está se tornando. E neste exato momento, enquanto escuta essas palavras, uma escolha está sendo feita dentro de você. Você pode resistir a essa transformação. Pode tentar reviver os antigos motores da ambição e do medo. Pode forçar seu ego morto a ressuscitar e voltar aos jogos familiares da performance e da aprovação. É o caminho mais fácil. É também o caminho do sofrimento eterno. Ou você pode se render ao que está nascendo em você. Pode confiar nessa neutralidade desconcertante. Pode permitir que essa nova forma de ser se organize silenciosamente, sem pressa, sem força, na sua própria sabedoria interna. Mas aqui está o que você precisa entender. Essa escolha não pode ser adiada. Não pode ser pensada até a morte. Ela precisa ser sentida, vivida, incorporada. Agora, cada momento que você passa resistindo a essa morte do ego é um momento que você desperdiça lutando contra a sua própria evolução. Cada dia que você tenta forçar as antigas motivações é um dia que você nega a nova inteligência que está emergindo em você. O desejo de não existir não vai desaparecer porque você o ignora. Ele vai se intensificar até que você o compreenda pelo que realmente é, um convite para morrer conscientemente. Para deixar o falso eu se dissolver completamente. Você não tem tempo para hesitar, não tem tempo para esperar o momento perfeito, não tem tempo para que alguém te dê permissão para se transformar. A transformação está acontecendo agora, com você ou sem você. Se você quer continuar essa jornada de redescoberta, se quer mergulhar mais fundo nessa metamorfose que está acontecendo na sua alma, não espere outro segundo. Se inscreva neste canal agora. Porque cada vídeo é um pedaço dessa transformação. Cada insight é um passo para longe da existência falsa e um passo em direção à vida autêntica. Não amanhã. Não depois que você pensar mais um pouco. Não quando se sentir pronto. Agora. Agora. Agora.